Hoje, 10 de janeiro de 2013, repercute na imprensa mundial o drama de uma jovem indiana estuprada dentro de um ônibus em Nova Delhi, aos 23 anos de idade, no dia 16 de dezembro, poucos dias antes do Natal cristão. Portanto, a moça morreu. Há 5 homens, 5 adultos e um adolescente responsabilizados pelo ato que se transformou de uma tragédia menor numa tragédia maior, repercutindo, aliás, no sexo feminino, nas mulheres do mundo inteiro, um vandalismo sexual sem par em tempos de paz. Nas épocas das guerras isso acontece com mais assiduidade. De qualquer forma, o mundo inteiro se emociona e se preocupa com o tratamento dado às mulheres na Índia e em outros países do mundo em que o sexo feminino é posto em condição de inferioridade maior ou menor, mas às vezes em extremado vilipêndio à necessidade de estabilização da raça humana. Vale a pena, no contexto, o não exame do mérito dessa questão, porque foi instituído o Tribunal Especial na Índia para cuidar dessa hipótese com muita rapidez, valendo dizer que o Ministério Público pleiteia, aliás, a pena de morte para os 6 estupradores. Acontece que não havia na Índia advogado suficientemente corajoso para assumir a defesa daquela meia dúzia, ou de 5 dos 6. Então, um defensor que atua na Suprema Corte Indiana, de nome... O nome dele é muito complicado para nós. O nome dele é Manohar Lal Sharma, um homem extremamente destemido. Ofereceu-se para defender os estupradores, porque não havia advogado que o quisesse, e até a Ordem dos Advogados Indiana Distrital proibiu os seus integrantes de assumirem a defesa dos 5. Aqui no Brasil isto não acontece no sentido formal, pois a Constituição estabelece que todo acusado precisa de defensor. Este criminalista entende que quanto mais abjeto, repulsivo ou repugnante o crime, melhor deve ser a defesa a lhe ser oferecida. Em outros termos, as pequenas infrações se contentariam com defesa de porte médio. As grandes infrações, os grandes crimes, precisam de advogados diferenciados, pagos ou ofertados pelo Estado, diga-se de passagem. Aqui no Brasil não acontece essa resistência ou essa reação à assunção formal de defesa das infrações penais ditas muito graves. Mas há um movimento popular no sentido de verberar o criminalista que entenda de aceitar a arte defensiva em relação a um ou outro delinquente de maior peso na criminalidade divulgada nessa nação nos tempos presentes. E quanto ao Estado, quanto aos perseguidores, oficiais ou não, também pouco importa,
Há uma atividade soturna, às vezes, repulsiva, serpenteando por baixo dos panos, no sentido de procurar a perseguição, um defeito qualquer na figura do defensor que estaria a assumir uma causa desse estilo. Como se faz tal ataque sibilino? Em primeiro lugar, na vida pessoal do advogado, firmado o persecutor ou os persecutores subjacentes do fato de que, como dizia Edulu, acolitado por Chico Buarque de Holanda, procurando bem todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Se procurar a vida íntima do Papa, se encontra, evidentemente, alguma coisa que não o enalteça. Lá nos idos da Segunda Guerra Mundial, dizendo-se que ele era soldado do partido nazista ou soldado da nação hitlerista ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Sempre se encontra alguma coisa contra o santo. A diferença entre o santo e um homem com a moral em farrapos é encontrada, às vezes, numa espionagem muito mais assídua ou acidulada. Dentro desse contexto, quando não se consegue encontrar um advogado criminalista alguma coisa que o faça menos merecedor da respeitabilidade, pode-se procurá-lo. Então, há um sentido de resfriamento da respeitabilidade profissional. Um outro ataque que se faz, às vezes, subreptício ao advogado criminal que haja assumido uma defesa de réu posto na berlinda da contradição entre o bem e o mal no Brasil moderno. Um outro ataque, repita-se, é quanto à aferição de honorários. Procura-se saber quem pagou, quanto pagou, como pagou e onde está o dinheiro recebido pelo profissional. Como se a advocacia criminal devesse ser feita exclusivamente gratuitamente. Aliás, na velha França, nos tempos da Ordem dos Advogados de Paris, lá no século XVIII, pelos anos de 1700 e qualquer coisa, os advogados recebiam efetivamente honorários em honra da atuação. Contam os doutos, os comentaristas da nobre arte da advocacia criminal, exclusivamente da advocacia criminal, contam os doutrinadores que os advogados antigos na França tinham uma bolsinha às costas, cujo nome escapa a este cronista. Essa bolsinha ficava no torso ou no dorso da cintura do advogado. E quando chegava a hora de percepção dos dinheiros correspondentes à atividade profissional defensiva, ele virava contrariamente ao cliente e o cliente colocava na bolsinha o dinheiro que entendia adequado pelo serviço prestado pelo profissional. Às vezes um rábula de rua, às vezes um advogado famoso, mas sempre com a bolsinha às costas. E quando este cronista se lembrar ou encontrar o artigo de doutrina em que leu essas preciosidades, há de trazer apelo para conhecimento dos ouvintes. Então, esta é a segunda posição em que se procura desfenestrar a defesa do profissional. Saber quanto ele ganhou para defender quem. Certa vez, há muitos anos atrás, este criminalista precisou defender um político que tinha posição muito importante num município aí de um desses rincões do país. O promotor público queria saber quanto este advogado havia recebido a título de honorários, porque este advogado estava realmente a exercitar uma atividade defensiva denodada. Então se procurou retirar-lhe apoio nos pés à custa da procura dos dinheiros que ele havia recebido. Mas este advogado já naquele tempo era um homem profundamente dedicado à arte da defesa, com ou sem dinheiros. Havia pedido
ao burgomestre daquele pequeno município, apenas a título de honorários, que mandasse plantar um carvalho num outeiro existente quase no centro da cidade. Aliás, um outeiro, um montículo muito bonitinho que havia ali, e vesgo, porque nada havia no cimo. Plantou-se ali um carvalho com uma plaquinha de prata em homenagem ao Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes. Hoje, aquela árvore está muito bonita, alguns anos depois. É uma árvore nobre e ela subiu em altura com a plaquinha posta no seu tronco, que já é um tronco frondoso. Essas coisas são assim, funcionam assim. Esse advogado indiano merece, com certeza, os encômios e os aplausos de todas as ordens de advogados do mundo, e aqueles colegas dele lá que por acaso estejam a torcer o nariz, que se cuidem, porque o acusador de hoje é o réu de amanhã. E tenho dito.